E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao estudo capítulo por capítulo de Romanos. E hoje a gente vai falar sobre Romanos 9. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal, não deixe de apertar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que você vai estudar Romanos capítulo por capítulo. Também quero te convidar, se você quer levar mais a sério uma versão estendida do que você vai ver aqui, aqui embaixo tem um link de graça onde você pode se inscrever nesse mesmo curso, versão estendida, que eu tenho na plataforma Trilha-me. Lá você vai fazer um cadastro, de graça você vai estudar, eu vou responder seus comentários, você vai receber um certificado e assim a gente caminha mais próximos um dos outros. E também entrar no nosso grupo de Telegram. Lá eu posto todos os dias dicas de como interpretar a Bíblia e entender melhor o Novo Testamento. Vamos lá para o capítulo? Nesse capítulo 9, na verdade, no capítulo 9, 10 e 11, Paulo agora vai abrir uma explicação sobre o povo de Israel. Por que Deus fez isso com o povo de Israel? Qual é esse relacionamento entre o povo primogênito escolhido de Israel e os gentios, e também vai explicar um pouco sobre a justiça de Deus nesses dois povos, nesses dois públicos diferentes. Vamos lembrar que na nossa introdução a gente conversou que essa carta é para resolver também um conflito entre os gentios lá de Roma, que tinham tomado o controle da igreja, enquanto os judeus foram expulsos por alguns anos, e também quando eles voltaram, os judeus quiseram dar uma carteirada como o povo escolhido, querendo tomar conta da igreja. Então Paulo está resolvendo esse conflito, e nesses 3 capítulos Paulo vai falar sobre isso. Ao longo da história da interpretação, a gente sempre vai para polos, a gente é muito polarizado, né? Ou alguns falam que esses 3 capítulos é um apêndice que Paulo não precisava nem ter falado, e aí ele colocou isso aqui para ver se agrada ao seu povo ou se explica alguma coisa, mas dá para tirar da carta. Outros colocam que esses 3 capítulos é o coração de Romanos, dizendo, olha, Paulo escreveu toda uma introdução em 8 capítulos para chegar no 9, 10 e 11. Nenhum nem outro, essa é a parte ainda da argumentação de Paulo, colocando que Deus é justo, escolhendo os seus e na sua salvação exercendo misericórdia, e que a centralidade de tudo é Jesus Cristo, a cruz e a ressurreição. Portanto, esses 3 capítulos também faz parte da retórica, da argumentação de Paulo para explicar como Jesus salvou todos os seus. Então vamos entender um pouco do fracasso de Israel no capítulo 9 de Romanos. Paulo começa esse capítulo, principalmente nos primeiros versículos, você vai ler e você vai perceber o quão triste Paulo está. Talvez é um dos textos mais tristes de Paulo. Paulo está frustrado em ter que escrever esse capítulo. Paulo está dizendo, olha, se eu pudesse me colocar no lugar desse povo, tudo que eu vou dizer aqui, queridos, eu não tenho como contra-argumentar. E é tão interessante que ele praticamente faz o que Moisés fez quando ele viu que o povo não ia ser salvo. Moisés fala, não me salve, mas salva o povo. E Paulo fala a mesma coisa com seus conterrâneos de Israel. Ele está dizendo, olha, se eu pudesse ser amaldiçoado para que o meu povo pudesse ser abençoado e ter a reconexão à vida eterna com Deus, eu faria isso. Mas não vai acontecer assim por alguns motivos que Paulo já dá logo no começo do capítulo 9. Ao expor os privilégios que Israel teve ao longo da história, Paulo ele fala assim, eu não minto, é uma expressão dizendo, eu não estou exagerando, é impossível fazer alguma coisa com tantos privilégios, e o povo continuou rebelde, o meu povo, os israelitas. Paulo vai resgatar do Antigo Testamento vários conceitos teológicos de privilégios que Israel teve por ter sido escolhido lá atrás e porque é indesculpável deles se manterem na rebelião contra a pedra angular. Mas vamos dar uma olhada nesses privilégios.
Primeiro, Paulo fala sobre a adoção de Israel, porque ele fala: Israel é o meu filho, Israel é o meu filho primogênito. Ele já falou isso lá em Moisés, dizendo: ele é o meu filho preferido, que vai receber a minha herança. E Paulo está reafirmando isso aqui ao escrever sobre Israel. Também Paulo vai colocar o outro lado, que Deus sempre agiu como pai para Israel, não como um Deus apenas, mas como pai, assim como o profeta Jeremias já tinha falado. Em terceiro, Paulo fala que deles é a glória de Deus. Em primeiro lugar, quando Deus encheu o tabernáculo, abençoando o seu povo, caminhando com o seu povo entre eles, e depois quando ele encheu o templo construído por Salomão, e aí lá ele demonstrou a sua glória e sua graça para com Israel. Paulo também lembra das alianças que Deus fez com seu povo, não só em Abraão, Isaac, Jacó, mas quando renovou essa aliança em Moisés e também com o rei Davi. Paulo também lembra que Deus escolheu o seu povo para revelar a sua lei, os únicos que receberam a voz de Deus, do que a vontade de Deus e de forma escrita o que Deus quer para a humanidade, foi para Israel e eles tiveram esse privilégio. Paulo também lembra que é um privilégio eles terem a adoração no templo. Mesmo na frase ali no escrito original não tem a palavra templo no grego, Paulo está fazendo uma referência sobre o sacerdócio, sobre todos os rituais que Deus colocou para que o povo possa estar mais próximo dele. Isso é um grande privilégio. Paulo também lembra que o povo de Israel teve o privilégio de ter todas as promessas dos profetas, principalmente relacionada à vinda do Messias. Era um povo que sabia que o Messias iria chegar mais cedo ou mais tarde. Paulo também relembra os patriarcas, o privilégio de um povo ter homens de Deus na sua história, não só Abraão, Isaac, Jacó, mas as tribos, mais Josué e todos os outros heróis da fé que Israel teve acesso para fortalecer a sua fé em Jeová, em Deus. E por último, eles tiveram acesso à linhagem, à descendência para chegar até o Messias Jesus, que Mateus leva até Abraão e o Evangelho de Lucas leva até Adão. Eles tiveram acesso a esse estudo, a esse exame das Escrituras para poder também chegar ao Messias. São muitos privilégios. Paulo coloca todos de forma assim pontual, como um colar de pérolas. Ele coloca ali dizendo o tanto de privilégio que teve esse povo de Israel e que por isso são indesculpáveis, porque a partir de agora no capítulo, Paulo vai responder 4 perguntas que algum israelita ali no primeiro século estaria falando e que muitas vezes você vai perceber, por a gente falar da soberania, da eleição de Deus, talvez você faça essas 4 perguntas. Paulo vai responder aos israelitas, mas também está respondendo para mim e para você. A primeira pergunta desse capítulo é: a promessa de Deus falhou? A promessa que Deus deu aos israelitas, a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, falhou e por isso Israel se desviou ou caiu ou não vai ser salvo? Paulo vai dizer: de jeito nenhum. Essa promessa era para o Israel espiritual e não o Israel étnico, e não o Israel apenas da descendência. E ele vai falar: essa promessa continua muito firme segundo os propósitos eternos da eleição de Deus. Ele vai desenvolver essa resposta ao longo dos versículos 6 ao 13. Já no versículo 6, Paulo fala: se Israel fracassou, foi por opção deles, foi porque eles foram obstinados a negar o que Deus estava revelando, e não porque Deus fracassou na sua promessa, até porque Paulo começa argumentando dizendo: nem todos os que são descendentes de Abraão estão na promessa de Abraão e nem todos que não são descendentes de Abraão não estão na promessa. Paulo já tinha usado esse argumento, ele volta a trazer de novo, dizendo que a descendência de Abraão é pela fé. É por isso que ele é chamado de pai da fé e que vai abençoar várias nações. Paulo puxa de novo esse argumento, dizendo: olha, não é porque você é israelita
que você é salvo em Jesus, ou é salvo por Deus. Você precisa estar na promessa de Abraão. É a mesma coisa que a gente traz para nós, não é porque você é filho de crente que você já está na promessa, que você é salvo. Então Paulo usa 2 exemplos da família dos patriarcas para dizer que, olha, o que eu estou falando, que a descendência é pela fé e não por genética e não por etnia, está bem claro desde o começo. Ele usa primeiro os filhos de Abraão. Você tem Ismael, o filho da concubina, e Isaque, o filho de Sara. E Paulo vai mostrar que não é pela descendência genética, porque senão seria Ismael a descendência da promessa, mas Paulo fala que a descendência viria de Sara. Então é uma descendência da promessa que Deus fez e não da genética. Depois ele vai puxar um outro exemplo, que é os 2 gêmeos Jacó e Esaú. Olha só, Esaú foi o primogênito. Paulo aqui, ao trazer esse exemplo, ele quebra muitos argumentos. Primeiro, que não é só da genética, não é só da etnia. Segundo, que não é das tradições religiosas, porque Deus falou que Israel era o seu primogênito, não quer dizer que sempre ele vai escolher o primogênito. Esaú era o primogênito, mas Deus demonstra graça e generosidade com Jacó. Aliás, quando a gente lê lá, Deus amou Jacó e odiou Esaú, a gente sempre pensa, nossa, que Deus é esse de eleição que ama um e rejeita o outro? A gente tem que entender muito essa expressão pelo paralelismo judaico, que não quer dizer que Deus odiou Esaú, só quer dizer que Deus exerceu graça e misericórdia para com Jacó e não exerceu graça e misericórdia com Esaú. Esse paralelismo Jesus também usou em Lucas 14, versículo 26, quando ele falou assim: se alguém quiser vir a mim, mas não aborrecer seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido. E esse aborrecer é a mesma coisa sobre se alguém quiser vir a mim e não odiar o seu pai e sua mãe. É lógico que Jesus não está falando que a gente, ao se tornar seguidor de Jesus, vai odiar, tem que odiar a nossa família. Ali é um paralelismo dizendo, olha, se você escolher a mim, não é o mesmo jeito de escolher a sua família. E é a mesma coisa aqui nesse texto sobre Jacó e Esaú. Quando Deus exerceu essa escolha por Jacó, não quer dizer que ele odiou Esaú, mas que ele teve uma preferência na sua soberania sobre Jacó e aí transformou o nome dele. Então, aqui Paulo, usando esses 2 exemplos de Ismael e Isaque, de Israel e Esaú, ele vai mostrar que não é por genética, não é por etnia que Israel foi escolhido. O seu argumento é que a promessa não falhou, porque a promessa de Abraão, Isaque e Jacó veio pela fé e não pela etnia, pela genética. De novo a gente volta para os filhos de crente. Eu sou filho de pastor e missionário e eu sei que a maior herança que meu pai deixou foi a fé dele e a fé da minha mãe em Jesus Cristo, e não dinheiro, e não outras coisas, e não a carga genética, que eu também agradeço, mas não é isso que me tornou o que eu sou hoje. A segunda pergunta é se Deus é injusto por exercer a sua escolha soberana. Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos e que os israelitas do primeiro século estavam fazendo para Paulo. Então é interessante, será que Deus não é injusto por escolher quem vai para o céu? É mais ou menos assim, Deus escolheu todos aqueles que foram salvos, Deus escolheu amar aqueles que o amaram de volta, como Paulo já argumentou no capítulo 8, Deus amou primeiro a gente e por ele nos amar, a gente sentiu amor por ele. E aí a pergunta é, Deus não é injusto por fazer isso? E é exatamente isso que Paulo vai responder, de jeito nenhum. Paulo vai mostrar no versículo 15 que Deus ressaltou a misericórdia para Moisés e ressaltou o seu juízo para o faraó lá no versículo 17. A pergunta está formulada de forma errada, porque não tem a ver com justiça. Então, Deus não é injusto, tem a ver com misericórdia. E Deus exerce misericórdia com quem ele quiser. Você lembra da parábola que Jesus contou de vários trabalhadores
que foram trabalhar, alguns foram 7 da manhã, outros foram 10 da manhã, outros foram meio-dia e alguns foram 5 da tarde, só trabalharam por 1 hora e o senhor ali daquela vinha decidiu pagar a mesma coisa de trás para frente, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí a conclusão daquela parábola é que acaso eu não posso exercer misericórdia com quem eu quiser, o que eu prometi a vocês eu vou dar, mas eu vou exercer misericórdia e dar a mais para quem eu quiser. E é exatamente isso. Generosidade, você dá o que quiser, não te torna mais justo ou menos justo quando você está dando a mais do que é justo. E é esse o argumento que Paulo vai trazer aqui. Perguntar, questionar se Deus é injusto é uma pergunta que não está sendo formulada de forma correta. O versículo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, que ele coloca para Moisés, parece que é um grande cala-boca, dizendo, olha, eu sou Deus, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. De um lado até que é verdade, ele é Deus, ele pode ter misericórdia e compaixão, mas é Paulo argumentando que não tem a ver com justiça, que Faraó, quando teve o coração endurecido, é porque Faraó já ia por esse caminho e Deus permitiu, com a sua vontade permissiva, que ele fosse usado nessa obstinação que ele estava tendo em escravizar e oprimir o povo de Deus. Por um outro lado, Deus não decidiu deixar Moisés no seu coração obstinado e exerceu graça. Então, a salvação tem a ver com graça e misericórdia e nem tanto com justiça, porque se fosse somente a justiça, todos iriam para o inferno. Então, Deus não elegeu alguém para ir para o inferno e alguém para ir para o céu. Todos já estão no inferno, todos estão caminhando plenamente no inferno e Deus exerceu a sua misericórdia para aqueles que ele o ama, de antemão. A terceira pergunta é por que Deus ainda nos culpa? Essa é uma ótima pergunta. Se Deus escolhe quem vai ser salvo, por que ele ainda nos culpa pelos nossos atos? Porque a gente é culpado e a gente tem responsabilidade por fazer coisas erradas, se é tudo Deus que decide quem vai ser salvo? Paulo responde essa pergunta de 3 formas complementares. Primeira resposta é: Deus tem sobre nós o mesmo direito que o oleiro tem com o barro. Paulo usa uma figura muito comum para o primeiro século e para os israelitas, então nada é muito estranho. Em toda a cidade, quando você entrava num bairro, o oleiro estava ali sendo visto por todos, fazendo os vasos, e vasos eram usados de todas as formas, desde uma privada, né, um vaso de desonra, até um vaso de flor, até um vaso onde você vai alimentar a sua família, todos que estão ali. Então, quando Paulo usa essa figura do vaso e do oleiro, você, quando estava vendo um oleiro fazer, você não sabia o que ele estava fazendo. Literalmente, se era uma privada ou se ele estava fazendo uma panela para alimentar a família. Porque ali ele estava fazendo um pote. E é exatamente isso que Paulo está trazendo. Ele usa 3 contra-argumentações para pessoas que querem ser o oleiro e que, na verdade, são apenas o vaso. Ele fala: quem é você, ó homem? Do que você é formado e o que você já formou alguém? E como você acha que você tem direito de questionar a Deus, o oleiro? É importante aqui mostrar que Paulo não está dando um cala-boca definitivo apenas. Você não pode argumentar contra Deus. Quem é você? Você é só vaso, fica quieto. Não é um cala-boca. Paulo está questionando aqueles que estão fazendo questões de blasfêmia, querendo realmente ser Deus, não entendendo toda a história da criação, que nós somos criatura e que Deus é o Criador. Às vezes a gente precisa, ao estudar teologia, sempre relembrar quem é o Criador e quem é a criatura. Como diria o sábio em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque nós geralmente perdemos esse senso de quem é o Criador e quem é a criatura. Então Paulo não está dizendo não podemos questionar ou não podemos argumentar, tanto que Paulo está escrevendo uma boa argumentação. Paulo está dizendo:
cuidado, se você está esquecendo o seu papel, é bom eu te lembrar. E ele faz isso relembrando uma citação de Isaías. Lá no capítulo 45, versículo 9. Ai daqueles que contendem com seu Criador, aquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? O contexto dessa referência que Paulo fala em Isaías é Deus falando com seu povo já lá no Antigo Testamento, dizendo, olha, não confunda as coisas. Se você é barro, você não pode ficar questionando o que o oleiro está fazendo, onde você está pondo a sua mão, porque o barro não produz um outro barro, ou um vaso não faz um outro vaso, apenas o Criador, apenas o oleiro. Então, Paulo está puxando essa fala que Deus mandou para o seu povo rebelde, dizendo, olha, isso continua aqui. Várias vezes nós questionamos, não para entender, mas nós questionamos como rebelião de criaturas que não querem ter um Criador. Na segunda resposta, Paulo fala que Deus se revela como ele é. E é exatamente isso. Paulo está mostrando que Deus não se torna injusto por exercer a sua misericórdia, principalmente no argumento que Paulo já usou de que toda a ira e a justiça de Deus foi derramada em Jesus na cruz. Então, a partir do momento que tem Jesus resolvendo a parte da justiça, Deus exerce misericórdia com quem ele quiser. E é claro aqui na argumentação de Paulo que ele mostra que quem recebeu a ira de Deus já estava naturalmente indo por esse caminho. É como se Deus tirasse a mão e deixasse cada um exercer o seu destino por conta própria, não colocando Deus como causador do mal, porque Paulo não queria fazer isso e não tem na Bíblia como Deus causador da predestinação do inferno. Todos nós exercemos o nosso caminho em direção ao inferno e Deus nos predestina à salvação, não ao contrário. Eu sei que talvez isso vai contra algumas teologias, até do meio reformado ao qual eu faço parte, que querem colocar numa caixinha, que querem sistematizar certinho, colocando Deus como causador do inferno ou do céu. Eu respeito isso, mas eu não acredito de forma exegética ao ler o texto de Paulo que ele está dizendo isso. Ele está literalmente colocando que toda a humanidade, toda a criação já está perdida. É isso que ele fala em todos os primeiros capítulos e que agora Deus decidiu exercer a sua misericórdia porque ele tem misericórdia com quem ele quiser ter misericórdia e compaixão com quem ele quiser ter compaixão. Ele não está falando que ele tem justiça com quem ele quer ter justiça e ser injusto com quem ele quiser ser injusto. Não é esse o versículo e muitas vezes a gente, para encaixar as coisas certinho na nossa cabeça, a gente declara isso, que Deus é injusto com quem ele quiser. Não é assim. E o terceiro ponto da resposta que Paulo está dando à pergunta, vamos lembrar a pergunta, por que Deus ainda nos culpa? Porque já estava previsto tudo isso nas escrituras, que nós iríamos cair e que Deus iria exercer misericórdia. Não tem nada de novo. E para isso, Paulo puxa 4 textos, 2 de Oséias e 2 de Isaías. E esses textos são tão legais que Paulo meticulosamente pega texto que são profecias falando da rebelião de Israel no reino do norte, porque já tinham se dividido, então alguns profetas falavam no reino do norte com as 10 tribos, e ele também pegou citação de juízo para o reino do sul. E é interessante também que nessas citações falam sobre o resgate dos gentios. Vamos dar uma olhada no texto de Oséias. A primeira citação de Oséias que Paulo faz está no capítulo 2, versículo 23. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é a minha amada. E também Oséias 1, 10. Acontecerá que, no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. É importante a gente entender o contexto dessas citações de Oséias. Se você for ler lá o profeta Oséias, ele está profetizando para o reino do norte, um reino que já está em rebelião. Então Paulo está mostrando que a rebelião de Israel já vem de muito tempo e Deus manda Oséias casar com uma prostituta. É muito chocante. E nessas duas citações,
Paulo mostra que Deus vai chamar de meu povo aquele que não é meu povo, e aquelas que são odiadas, né? Ali ele está usando referência às mulheres, aquelas que são vulgares, vou chamar de minha esposa. Literalmente e figuradamente, Deus está mostrando que ia chamar os gentios ali, aqueles que os israelitas tantos desprezavam e que achavam que ia estar protegido na promessa étnica que nunca existiu, mas que aqueles que eram desprezados um dia iriam entrar na promessa e se submeter a Deus. Graças a Deus por isso, porque nós somos a prostituta. Nós que não somos judeus, somos as prostitutas que se converteram e que se tornaram esposa do noivo Jesus Cristo. Mas também Paulo vai citar Isaías profetizando no Reino do Sul. No capítulo 10, versículo 22 e 23, diz o seguinte: embora o número dos israelitas seja como a areia no mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitiva. Também Isaías 1:9 diz: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Mais uma vez é importante o contexto de Isaías nas citações de Paulo. Ali Isaías está profetizando no Reino do Sul, lá em Judá, dizendo: vocês abandonaram Jeová e agora o povo assírio vai invadir e vai trazer juízo para vocês, mas teremos os remanescentes, a descendência vai tomar de volta a promessa. Muitos israelitas entendiam que essa descendência ou que esse remanescente era o povo que estava ali no primeiro século. O que Paulo está falando é que da descendência veio Jesus e o remanescente é o Cristo Jesus, Filho de Deus, e que por esse remanescente é que viria a promessa de novo e a salvação para todo Israel e para todo Judá. Mas também Paulo está dizendo que em Oséias muitos gentios viriam pela graça e misericórdia de Deus. Então existem duas verdades aqui. Primeiro, que a rebelião de Israel estava já prevista no Antigo Testamento, e também Paulo, ao trazer as citações, mostra que os gentios já estavam previstos ao serem acolhidos pela misericórdia de Deus e que seria em grande multidão, que estava assustando os israelitas lá de Roma. São muitos gentios que estão se convertendo, chegando na igreja, e Paulo praticamente está dizendo: vão ser muito mais, e a gente sabe que o mundo todo ouviu a voz de Deus e que muitos entraram na promessa e na misericórdia do Deus em Abraão. E aí, para concluir esse capítulo, no versículo 30 até o versículo 33, Paulo vai explicar, como dizer, o que diremos então sobre tudo isso. E aí Paulo vai botar os pingos nos is. Ele vai falar bem claro: se vocês não entenderam quem é o descendente, quem é a pedra angular que se tornou a pedra de tropeço para todos. Então é interessante que Paulo trouxe o argumento dizendo: aquilo que iria salvar todos os israelitas na promessa de Abraão, Isaac e Jacó, os israelitas presentes o rejeitaram. E isso é imperdoável, de tantos benefícios, de tantos privilégios que os israelitas já tiveram, que Paulo começou citando no começo do capítulo. Paulo conclui que os gentios que não buscavam ao longo da história, ao buscar agora, encontraram misericórdia e salvação. E os judeus que sempre buscaram ao longo da história não encontraram salvação. E no versículo 23, Paulo fala por quê? Porque eles não buscaram com fé, mas como por obras. E obras não salvam ninguém. Você pode tentar merecer a salvação e você nunca vai encontrar. Isso é tanto para os gentios quanto para os judeus. Paulo aqui, para concluir, vai usar mais uma vez a argumentação do profeta Isaías. Isaías 28:16. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Isaías também fala algo mais profético e mais severo contra Jerusalém no capítulo 8, versículo 14. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário.
mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Paulo está dizendo aqui que a promessa que era essa pedra que ia trazer ângulo, né? Eles colocavam essa pedra no começo na construção, uma pedra perfeitinha que dá o ângulo das paredes, como iria ser construído, é a pedra que dá a estrutura de toda uma construção. Essa pedra angular, que é Jesus Cristo, se tornou pedra de tropeço para o povo israelita. Ali Paulo está concluindo o seguinte: Deus não é injusto, Deus não está descumprindo a sua promessa, nós merecemos, cada um merece ir para o inferno e exerce misericórdia de acordo com o seu querer, isso não interfere na justiça. E por que o povo israelita estava sendo desprezado ali no primeiro século? Porque a pedra angular os israelitas consideraram pedra de tropeço e começaram a perseguir não só Jesus, que o mataram e crucificaram como maldito, mas também todos os judeus o rejeitaram. É interessante quando a gente lê esse capítulo e olha para Paulo, judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, um homem que era zeloso com a lei, está tão angustiado por ver que sem Jesus é impossível encontrar a salvação. Isso é muito importante para os crentes no dia de hoje. Se um judeu não tiver em Cristo Jesus, para Paulo aqui é impossível ele estar salvo. Então é essa construção que Paulo está fazendo. É somente por Jesus Cristo, a promessa da pedra angular. Se você não acredita nela, você fica numa pedra de tropeço. Eu queria encerrar com uma citação de Charles Simeon no seu livro da sua história de vida e memórias. Um bispo anglicano do século XVIII. Ele coloca o seguinte: quando eu me deparo com um texto que fala sobre a eleição, deleito-me na doutrina da eleição. Quando os apóstolos me exortam ao arrependimento e à obediência e apontam para a minha liberdade de escolha e ação, eu me deleito a esta faceta da questão. Mesmo sendo paradoxal a eleição e a responsabilidade humana, nós não precisamos fechar com um ou com o outro. Esse paradoxo é o que faz a vida cristã. Como disse Charles Simeon, se a Bíblia está falando da eleição, eu vou me deleitar na segurança que eu tenho de Deus ter me amado primeiro. Se os apóstolos e a Bíblia está falando da responsabilidade humana, eu vou vigiar para não tropeçar como muitos já tropeçaram. Simeon conclui usando um exemplo da Revolução Industrial. Assim como uma grande máquina pode ter catracas rodando para um lado e rodando para o outro, e no final das contas elas duas estão trabalhando junto para o mesmo propósito, assim também a revelação de Deus mostra a eleição de Deus e soberania sobre todas as coisas, e a responsabilidade humana, a minha e a sua responsabilidade, estão trabalhando juntas para o mesmo propósito de revelar Deus em nós e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, até que Ele volte e a gente possa desfrutar dessa misericórdia de forma plena, e não haverá mais choro e nem pecado em nós, e nós seremos um com o Cristo. Que Deus te abençoe e que a gente possa seguir juntos a esse rumo.